Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos meditando o quarto artigo da nossa profissão de fé, que fala sobre a morte de Jesus. Na verdade, é aquilo que nós dizemos: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E nós falávamos, o terceiro encontro sobre esse assunto, nós falávamos no primeiro encontro que Jesus ele teve algumas causas históricas para a sua morte, embora a gente saiba o significado teológico disso, que Jesus, na verdade, deu a sua vida por nós, no seu amor. A sua morte e ressurreição se tornaram fonte de salvação para a humanidade. Mas, historicamente, Jesus foi levado à cruz por algumas circunstâncias. E eram 3 essas circunstâncias das quais nós falávamos. Na verdade, uma má interpretação que as autoridades religiosas tiveram sobre o relacionamento de Jesus com as instituições fundamentais de Israel: a lei, o templo e a fé no Deus único. Aí no último programa, nós falamos sobre o relacionamento de Jesus com a lei. E hoje nós vamos começar a nossa meditação falando sobre o relacionamento de Jesus com o templo. Na verdade, Jesus ele nutre, como os profetas anteriores a ele nutre um profundo respeito pelo templo de Jerusalém. Nós vemos que a vida de Jesus, ela gira em torno do Templo de Jerusalém. Já na infância, ele foi apresentado por José e Maria 40 dias depois do seu nascimento no templo. Com 12 anos, nós temos aquela passagem que Jesus sobe em peregrinação com seus pais, sua família, a Jerusalém, e ele decide ficar no templo para lembrar aos seus pais que ele deve dedicar-se às coisas do seu pai, que é Deus. Certamente, como um bom judeu, durante os anos da sua vida oculta, até ali pelos seus 30 anos, Jesus subia ao templo a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. E até o seu ministério público foi ritmado pelas suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como um lugar privilegiado do encontro com Deus. Para Jesus, o templo é a morada do seu Pai, é uma casa de oração, e ele chega a ficar indignado pelo fato do átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. E é aí que nós entendemos o fato dele ter expulsado os vendilhões do templo. Isso aconteceu por causa do seu amor zeloso ao seu Pai. Como nós vemos no Evangelho de São João, quando ele realiza esse ato, ele diz: "Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." E os discípulos lembraram-se daquilo que estava escrito no Salmo 69, versículo 10, "O zelo por tua casa me devorará." Depois da ressurreição de Jesus, também os apóstolos mantiveram respeito religioso pelo templo. Mas, no limiar da sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse edifício esplendoroso, dizendo que dele não restaria pedra sobre pedra. Aqui, nessa afirmação de Jesus, nós encontramos um anúncio de um sinal dos tempos finais, que vão se abrir pela sua própria Páscoa. E, de fato, o Templo de Jerusalém veio a ser destruído pelos romanos no final do século I. Essa profecia, porém, ela foi tomada de uma forma deformada pelas testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, e foi atribuída a ele como uma injúria que levaria a ser pregado na cruz. Nós temos a diferença daquilo que Jesus fala e daquilo que eles acusam. Jesus diz: "Destruí esse templo e eu reerguerei em 3 dias." E os acusadores de Jesus vão dizer que ele disse que ele destruiria o templo, que nós vemos ser uma deturpação da verdade. Longe de ter sido hostil ao templo,
um lugar que, aliás, foi um lugar essencial para o seu ministério, para o seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo e associou a esse gesto Simão Pedro, que ele tinha acabado de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura. E mais ainda, ele se identificou com o templo, quando ele se apresentou como a morada definitiva de Deus entre os homens. Na verdade, quando Jesus diz, destruir esse templo e reerguerei em 3 dias, ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Ele se torna o lugar do encontro com Deus. Eis porque sua morte corporal, decretada, anuncia a destruição do templo, destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Como Jesus havia profetizado a samaritana, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, adorareis em espírito e verdade. Ou seja, a adoração vai acontecer na pessoa de Cristo, que é o portador definitivo da revelação do Pai. Então, em relação ao templo, o Catecismo nos apresenta essa meditação. Mas uma outra instituição também gerou polêmica a respeito da figura de Jesus, do seu relacionamento com ela, que é a fé de Israel no Deus único e Salvador. Sabemos que a religião judaica é uma religião monoteísta, ou seja, não admite outros deuses. E por vezes os judeus, os líderes religiosos dos judeus, interpretaram que Jesus estava se fazendo igual a Deus. O que o Catecismo nos diz a esse respeito? Que se a lei e o Templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para essas autoridades a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus quando comeu com os publicanos e os pecadores com a mesma familiaridade com que ele comia com eles. Contra os que, dentre os fariseus, estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros, Jesus afirmou: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E foi ainda mais longe quando ele proclamou diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, aqueles que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para a sua própria cegueira. Mas Jesus escandalizou, sobretudo, porque ele identificou a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, ao partilhar da mesa dos pecadores, Jesus os estava admitindo ao banquete messiânico. E foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isso que disseram com razão, cheios de espanto: só Deus pode perdoar os pecados. Ao perdoar os pecados, então, há uma dupla opção. Ou Jesus blasfema, porque um homem está se igualando a Deus, ou ele diz a verdade, a sua pessoa se torna, ou melhor, a sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta: aquele que não está comigo está contra mim. Assim também como quando ele diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo, ou quando ele lembra, se referindo a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, ao afirmar: antes que Abraão fosse, eu sou, e até eu e o Pai somos um. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realiza. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento da incredulidade. Então, assim nós concluímos que
a morte de Jesus teve como causa, ou causas históricas, as interpretações distorcidas que as autoridades de Israel tiveram a respeito do relacionamento de Jesus com essas instituições fundamentais, a saber, a lei, o templo e a unicidade do Deus de Israel. E no próximo programa nós vamos prosseguir a nossa meditação falando sobre a morte de Jesus na cruz, dando início com o processo no julgamento de Jesus.